Então, bom dia a todos, a mais uma aula de MEI 23, Mecânica dos Fluidos. Hoje a gente vai dar continuidade ao capítulo 3 e finalizar, na verdade, finalizar o capítulo 3, que o que falta para a gente finalizar o capítulo 3 é fazer o estudo da equação do princípio de conservação da energia quando a gente não trabalha com o atrito no escoamento, não há presença de alguma máquina e a troca de energia por trabalho ou calor. Então, do princípio de conservação da energia, nós temos essa forma, Q ponto menos WE ponto menos W ni ponto é igual a variação da energia dentro do volume de controle mais o fluxo de energia que entra no volume pela superfície de controle no volume de controle e o que sai pelo volume de controle, do volume de controle na superfície de controle. Essa forma foi apresentada para vocês na aula anterior. As hipóteses simplificadoras que nós fazemos é o quê? Escoamento em regime permanente. Quando falamos de escoamento em regime permanente, é o quê? Todas as propriedades não variam no tempo. Ou seja, tudo que acontece dentro do volume de controle, ela não vai variar com o tempo. Então, não tem nada aumentando ou diminuindo com relação ao tempo. Então, essa parcela, a primeira parcela do lado direito da igualdade, desaparece. Segunda hipótese que nós fazemos é trabalhar em escoamento incompressível. Isso é o quê? Mach menor que 0,3. Mach menor que 0,3 é um escoamento incompressível, ou também quer dizer o quê? Que a minha massa específica é constante. Ou seja, esse ρ aqui pode sair para fora da integral do superfície de controle. A terceira hipótese simplificadora é escoamento vale ao longo de uma mesma linha de corrente. A gente trabalha com isso para facilitar os nossos cálculos. Depois, hipótese simplificadora número 4, desprezar os efeitos viscosos. Desprezando os efeitos viscosos, a gente despreza o quê? Esse trabalho viscoso aqui, o W.ni. Despreza esse aqui. Ausência de trabalho de eixo é o W.e, que a gente despreza. E a ausência de troca de calor entre 1 e 2 é o Q ponto. Então, aqui está demonstrado aqui abaixo para vocês. Como é que vai ficar a equação? Ou seja, o que nós vamos ter? Apenas a última parcela da igualdade. Como aqui é igual a zero, o ρ também cancela. E como não há ganho de energia, ou perda de energia, a minha energia interna também vai continuar sendo constante da entrada e saída. Então, ela também sai para fora sem nenhum problema. Ou seja, ele é cancelado sem nenhum problema. Ou seja, o que vai acontecer? Como a gente tem uma entrada e uma saída, por ter falado que a gente vai trabalhar numa mesma linha de corrente, então tudo que entra é igual a tudo que sai, que é uma constante. Ou seja, a gente vai ficar com P1 sobre gama mais V1 ao quadrado sobre 2 mais GZ igual a P2 sobre gama mais V2 ao quadrado sobre 2 mais GZ. Isso podemos representar em linha de energia por P sobre gama, V ao quadrado sobre 2G mais Z. Isso em metro, isso dá em metro. Por que a linha de energia? Que considera todas as três parcelas da igualdade. Pressão, velocidade, energia de pressão, energia cinética e energia potencial. Então, é a nossa energia total na entrada e a energia total na saída. Quando eu falo em linha piezométrica, eu já desprezo a energia cinética e só estou falando sobre a energia de pressão e a energia devido à altura, energia potencial. Conseguiram entender os conceitos? O conceito
como chega na equação de Bernoulli? A equação de Bernoulli a gente trabalha quando não há atrito e nem presença nem há transferência de calor. Tudo bem? Então, vamos entrar no nosso exercício 5. Uma mangueira de incêndio de 10 centímetros com um bocal de 3 centímetros descarrega 1,5 metro cúbico por minuto de água para a atmosfera. Considerando o escoamento sem atrito, encontre a força Fp, a força do parafuso, exercida pelos parafusos dos flanges para prender o bocal na mangueira. Então ele quer saber o quê? Para que esse bocal fique preso na mangueira, que tem um diâmetro de 10 centímetros, vai ter que ser flangeado, o parafuso vai ter que ser flangeado e vai ter que suportar que força para que ela não saia da mangueira. Porque, como a gente tem um escoamento, vai haver uma pressão que vai ser aplicado aqui no bocal devido ao escoamento, ao movimento do escoamento. Então, nós temos a pressão P1 aqui bem no bocal, provocado pelo escoamento. Aqui a força FP eu coloquei dividido por 2, porque eu só estou mostrando 2 parafusos, mas se eu tivesse mais parafusos, seria a força FP dividido pelo número de parafusos. E na saída eu tenho o quê? A pressão atmosférica, que foi para onde que vai ser lançada a água, para a atmosfera. Então, das hipóteses simplificadoras, ele está em regime permanente, porque não falou nada de tempo, a propriedade variar em tempo, escoamento é incompressível, ou seja, nós estamos trabalhando com a água, que é um escoamento incompressível, escoamento unidimensional, por causa que ele só tem, o escoamento só se movimenta na direção X, escoamento sem atrito, sem presença de máquina e sem troca de calor. Então, WNI igual a zero, WE igual a zero e Q igual a zero. Portanto, a gente chega ao quê? Isso aqui quer dizer o quê? Nós vamos trabalhar com a equação de Bernoulli. A equação de Bernoulli é para qual dos princípios de conservação que a gente utiliza? Para o princípio de conservação da energia. Ele pega aquela nossa equação de forma genérica e simplifica para a equação de Bernoulli. Primeira coisa que nós vamos fazer é utilizar o princípio de conservação da massa, PCM. O princípio de conservação da massa fala que a energia, por ele ser incompressível, quer dizer que a vazão volumétrica de entrada é igual à vazão volumétrica de saída. Ou seja, como a gente tem a vazão e as áreas, a área em 1 e a área em 2, a gente acha a velocidade. A velocidade em 1 é na entrada do bocal e a velocidade 2 é na saída do bocal. Então, colocamos aqui 1,5, que é metro cúbico por minuto. Temos que transformar isso para metro cúbico por segundo. Então, multiplicamos por 1 minuto dividido por 60 segundos. Minuto cancela o minuto, vai sobrar, então, metro cúbico por segundo. E aqui eu tenho a área que é metro quadrado, então é 1 sobre o metro quadrado. Metro quadrado corta com 1 metro cúbico corta com metro quadrado, ficando com metros. Então fica metros por segundo. A minha área é o quê? É 4 dividido por π vezes 0,1 ao quadrado. 0,1 porque é a área da minha entrada aqui no bocal. Foi falado que é 10 centímetros. Fazendo a conta, a velocidade na entrada do bocal é de 3,2 metros por segundo.
A mesma coisa agora nós vamos fazer na saída do bocal. Queremos saber a velocidade na saída do bocal. Então, é o quê? É vazão volumétrica dividido pela área na saída do bocal. Então, como a vazão volumétrica não se altera, é a mesma, como mostrado aqui, que é na entrada igual aqui na saída, então, é a mesma coisa, 1,5 dividido por 60, vezes a área. A área é o quê? 4 vezes 1 sobre a área, que é igual a 4 dividido por π vezes 0,03 ao quadrado. Isso me dando uma velocidade de 35,4 metros por segundo. Percebem que é o seguinte, que quando eu diminuo a minha área e eu tenho uma mesma vazão volumétrica, o que acontece com a velocidade? A velocidade aumenta. Aqui, como eu tinha uma área grande, a minha velocidade aqui, a velocidade 1, é menor que a velocidade 2. Então, quando o bocal ele diminui de área, o que vai acontecer? A velocidade vai ter que aumentar para que haja que a minha vazão volumétrica fique constante. A área diminui e a velocidade aumenta. Agora, do princípio de conservação da energia, por não haver atrito e não haver presença e não haver troca de energia por calor e trabalho, chegamos à equação de Bernoulli, que é o quê? Na entrada do bocal, temos P1 sobre gama mais V1 ao quadrado sobre 2G mais Z1 igual a P2 sobre gama mais V2 ao quadrado sobre 2G mais Z2. Isso é na saída do bocal. Essa fórmula aqui ela pode ser apresentada de várias outras formas. Se eu dividisse, se eu multiplicasse tudo por G, ficaria P1 sobre ρ mais V1 ao quadrado sobre 2 mais GZ. Entendeu? Só não confundir, é a mesma equação, mas o que? Eu multipliquei tudo por se eu multiplicar por opa. Se eu multiplicar isso aqui por G, o que ele vai me dar? Ele vai me dar P1 sobre ρ mais V ao quadrado sobre 2 mais GZ. A única coisa que acontece, que é diferente, isso aqui a unidade está em metro. E essa unidade aqui é de metro ao quadrado por segundo ao quadrado. Essa é a única diferença. Entendeu? A única coisa que difere é que as unidades da equação. Porque esse termo aqui está toda ela em metro. Aqui está toda ela em metro quadrado por segundo ao quadrado. Então, o que nós fazemos? Pegamos essa equação aqui. Como não tem diferença de altura, por causa que nós estamos trabalhando numa mesma linha de corrente, Z1, a altura em 1 é igual à altura em 2. Então, cancelo. Eu fico apenas com as duas primeiras parcelas. A primeira devido à energia de pressão e a segunda devido à energia cinética. Isolando para achar a pressão em 1, o que nós temos? V ao quadrado sobre V ao quadrado, V2 ao quadrado menos V1 ao quadrado,
vezes gama dividido por 2G. Ué, e o que aconteceu com o meu P2? Onde que ele está? Ele cancela. Por que ele cancela? Porque esse aqui é uma pressão atmosférica. Pressão atmosférica, a gente trabalha aqui com a pressão relativa, ou seja, aqui ela é zero. Por que trabalhamos com a pressão relativa? Porque se a gente colocasse pressão absoluta, teria então a pressão atmosférica aqui mais a relativa. Aqui eu também teria pressão relativa mais a pressão absoluta. Então cancelo. Cancelo a pressão atmosférica daqui com a pressão atmosférica daqui, ficando apenas somente com pressão relativa. Então eu sempre entro com a pressão relativa aqui, nas minhas contas. Então, como a minha pressão relativa, eu não tenho pressão relativa, a minha pressão relativa é atmosférica, então é zero. Então eu fico agora resolvendo a equação, eu não sei o valor de gama, mas sei o valor de ρ. Gama é o quê? É ρg. Como eu tenho ρg e o g embaixo, cancelo g com g, fico com ρ. Agora eu tenho as velocidades, eu tenho a massa específica do meu fluido, que é a água, divide por 2, eu encontro a minha pressão na seção 1, que é de 620.217 Pascal. Agora, o que eu vou fazer? É um balanço de forças. Ou seja, é aquele meu somatório para que o meu bocal não saia da minha mangueira. Ou seja, eu tenho que ter uma força FP, essa força dos parafusos tem que aguentar. Se não aguentar, então a minha força do escoamento é maior que a força do parafuso. Eu tenho que ter uma força do parafuso igual à força do escoamento. Então, como é que eu faço? É minha força de escoamento é P1 vezes a área 1, me dá a força. A força em 1 é igual a P1 vezes a área 1. Agora eu tenho FP. E eu tenho FP. FP. Eu quero saber o valor desse FP. Isso aqui é uma resultante. Essa resultante minha tem que ser igual a zero. Ou seja, F1 está na direção da esquerda para a direita. Então, é menos FP é igual a minha resultante, que é igual a zero. Ou seja, pegamos aqui na nossa equação para o balanço de força. Essa aqui é a minha equação. Agora, fazendo o princípio de conservação do movimento linear, da quantidade de movimento linear, aqui eu esqueci de um quê? Aqui é quantidade de movimento linear em x, nós temos que os somatórios das forças em x é igual a massa vezes velocidade da saída menos entrada. Ou seja, igualando as duas equações, equação 1 e a equação 2, o que eu tenho? Que P1 vezes A1 menos F2, que é o meu somatório de Fx, é igual M ponto vezes V2 menos V1. M ponto, não esquecer que estou falando de vazão mássica. Esse aqui é vazão mássica. Como eu quero saber a minha força em P, qual que é a força nos parafusos, no total dos parafusos que eu tenho que aguentar, então isolo ele. P1 vezes A1 menos M ponto
V2 menos V1. A pressão eu já calculei. Pressão eu calculei aqui atrás da equação de Bernoulli. A1 já é dado, que é a geometria da minha mangueira. A vazão máxima eu não tenho, eu tenho que encontrar. E as velocidades eu já tenho do princípio de conservação da massa. Então, encontrando a minha vazão máxima, que é dado por quê? É massa específica vezes a vazão volumétrica. Então, é o quê? 998 vezes 1,5 dividido por 60. 1,5 é o quê? É minha vazão volumétrica metro cúbico por minuto, então eu tenho que dividir por 60 para me dar em segundo. Assim, encontrando 24,95 kg por segundo. Essa é a minha vazão máxima. Agora é só jogar os valores na equação apresentado no slide anterior, nessa equação aqui, para achar a força total que vai ser aplicada em todos os parafusos. Fazendo isso, eu encontro a força em todos, que vai ter que ser no conjunto todo de parafusos, vai ser de 4.069 newtons.